Hallo, hallo, ihr Lieben! A gente vai aprender alemão com vocabulário. A gente vai falar dos países de língua inglesa. Para falar países, a gente vai falar Länder. Länder são os países, é o plural da palavra Land. Land é país e Länder, países. E como é que eu falo de língua inglesa? Eu vou dizer Englischsprachige. English é inglês e Sprachige seria a parte que significaria de língua, né? Englischsprachige, de língua inglesa. Se eu quisesse dizer de língua portuguesa, Portugiesischsprachige. Se eu quisesse dizer de língua alemã, Deutschsprachige. Então, Englischsprachige Länder, países de língua inglesa. Quais são esses países? Vamos falar alguns, né? A gente pode falar, primeiramente, dos Estados Unidos, que a gente vai ter duas formas de falar. A primeira é usar a sigla que eles usam mesmo nos Estados Unidos para falar United States of America, que é USA, né? De USA são os Estados Unidos. E se a gente quiser falar o nome completo, né, não falar só a sigla, aí a gente vai ter que falar em alemão mesmo, né? Vereinigten Staaten. Muita atenção, né? Para a pronúncia. Unidos vai ficar Vereinigt, esse G tem som de Vereinigten Staaten. Staaten, os Estados Unidos. Eu posso dizer da América? Posso. Von America, por exemplo, né? Mas não uso muito. Eu vou dizer só Vereinigten Staaten mesmo. Artigo die, né? Geralmente os países não têm artigos, mas os Estados Unidos têm um artigo plural. Die USA ou die Vereinigten Staaten, tá? O que mais que a gente tem de importante? A gente tem o Reino Unido, né? O Reino Unido eu vou dizer das Vereinigte Königreich. Por quê? Também vai ter artigo, vai ser um artigo neutro, das, porque a palavra reino, Königreich, é neutra, o reino. E unido vai ser Vereinigte. Vereinigte vai significar unido. Então, o Reino Unido, das Vereinigte Königreich, o Reino Unido. O que mais? Temos a Irlanda, né? Que eu digo Irland. Austrália, eu vou dizer Australien. E a Inglaterra, England. Então, Irland, Australien, England. Beleza. Então, aqui a gente tem os países, né? Agora vamos falar da língua. A língua, né, gente? A gente vai dizer, então, English, como a gente já viu ali no título da aula. English é o inglês. Só que a gente pode ter o inglês britânico ou o inglês americano, não é verdade? Como é que a gente fala isso? O inglês britânico, eu vou dizer Britisches. Então, eu digo Britisches English. Inglês britânico. Britisches English. Se for inglês americano, Amerikanisches English. Fechou? E agora as pessoas que moram nesse país, ou na verdade que são desse país. Vamos lá. O americano vai ser der Amerikaner. Der Amerikaner, o americano. Se for o feminino, tá? Quando a gente está falando do feminino das palavras, das nacionalidades, a gente vai colocar geralmente IN no final. Então, die Amerikanerin, coloquei IN no final, é a americana. Vai ver que vai funcionar quase sempre. O britânico, eu vou dizer der Brite. Aqui o britânico ele tem uma exceçãozinha que geralmente as nacionalidades em alemão terminam com ER. A maioria delas termina com ER, como a americana que a gente acabou de ver. Britânico não é o caso. O britânico é der Brite, finalizando com E mesmo no final, tá? Mas o feminino vai seguir a mesma ordem, mesma regra de colocar IN, então vai ficar die Briten. O que mais que nós vamos ter? O australiano. O australiano vai ser der Australia. Veja que tem ER no final, como a gente viu ali, que é o mais costumeiro, der Australia. O feminino, colocando IN no final, die Australierin. Die Australierin. A australiana. O irlandês vai ser igual ao britânico, vai ter essa questão de, em vez de terminar com ER, terminar só com E. Der Ire. Der Ire é o irlandês. Feminino, die Iren. De Iren, com IN no final. O inglês, der Engländer. Der Engländer é o inglês. O feminino, die Engländerin. Vou colocar o IN no final e dar inglês. Então, sempre esse IN aí já facilita a sua vida. Fechou? Tá. Essas palavrinhas que eu acabei de te ensinar agora, o americano, o britânico, etc., só servem para falar da pessoa. Então, o americano, eu estou dizendo a pessoa americana do sexo masculino, eu vou dizer der americana. Mas se eu quiser dizer americano no sentido de um adjetivo, o carro americano,
o prato americano, o governo americano, né? Que aí eu não tô falando da pessoa, eu tô dando a qualidade da pessoa de ser americana. Aí muda, tá, gente? Porque em português é a mesma palavra, então a gente confunde muito isso, não é verdade? Porque é a mesma palavra, americano, eu posso tanto dizer o americano quanto a comida americana, mas em inglês em alemão é diferente, tá? Então, se eu quiser dizer americano com qualidade, eu vou dizer americanisch. Se eu quiser britânico como qualidade, eu vou dizer British. Se eu quiser dizer irlandês como qualidade, eu vou dizer Irish. Se eu quiser dizer australiano como qualidade, Australisch. E inglês, né, eu vou dizer English. Fechou? Então agora vamos para algumas frases para você ver isso aplicado. Posso dizer, por exemplo, que o inglês na Grã-Bretanha é diferente do inglês nos Estados Unidos. Como é que eu digo isso? Das English em Großbritannien, ou seja, o inglês na Grã-Bretanha, das English em Großbritannien, é anders, diferente als, do que das English, o inglês, in den USA, que nós já aprendemos que é os Estados Unidos, tá? É diferente do inglês dos Estados Unidos. O que mais? Segundo exemplo. In Irland sprechen die Menschen Englisch mit einem irischen Akzent. Então, in Irland, na Irlanda, sprechen, falam, die Menschen, as pessoas. Então, as pessoas falam English, inglês, com einem Akzent, é com um sotaque, tá? Essa palavra accent significa sotaque. E Irish é irlandês. Então, na Irlanda, as pessoas falam inglês com sotaque irlandês. Último exemplo. In Deutschland gibt es viele amerikanische und britische Unternehmen. In Deutschland, ou seja, na Alemanha, gibt es, no sentido de existe, tem, né, esse gibt es junto significa isso, duas palavrinhas. Viele, muitas. E aí a gente vai lá para a palavra que está com a letra maiúscula, que é o Unternehmen, que significa empresas. E o que tá antes ali de empresas são as características. Que empresas são essas? Americanas, und britische e britânicas. Como aqui eu estou falando das empresas, uma qualidade das empresas tem que ser escrito dessa forma aí, com a letra minúscula e americanas e british, né? Como a gente acabou de aprender. Fechou? Gostou? Espero que sim, e a gente se ouve novamente amanhã. Bis morgen. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!